Bom, a pergunta do trabalho é: um atleta de tênis sofreu uma lesão muscular, uma distensão de grau 2 do quadríceps. Podemos esperar uma recuperação total? Explique. Lesão de grau 2. Começaremos falando do estiramento muscular. O estiramento muscular é uma lesão sem contato, que chamamos de lesão indireta. Então, o estiramento se caracteriza pelo alongamento excessivo das fibras musculares. Explicando de outra forma, quando essas fibras musculares são esticadas além da sua capacidade normal. Então, o estiramento pode ser classificado de acordo com as dimensões da lesão. Então, se esticar e houver pouca... A lesão for pequena, a gente chama de grau 1. Se a lesão um pouquinho maior é grau 2, uma lesão grande, grau 3. Conforme dá para ver na figura, né? Os 3 tipos de lesão. Então, o grau 1 é quando você tem um estiramento de uma quantidade pequena de fibras, até 5% dessas fibras. A dor é localizada em um ponto específico, então você tem pouca limitação funcional e a restauração das fibras é relativamente rápida. O paciente normalmente não sente dor sem a realização do esforço físico. Avançando um pouco, é o problema que a gente vai ter agora aqui do quadríceps, que a gente vai analisar nesse trabalho, é a lesão de grau 2, quase a metade das fibras, vai de 5%, que é maior que o grau 1, mas vai até 50% de rompimento das fibras. Veja só, dá para ver na figura ali um rompimento de fibras. Sintomas parecidos, mas com maior intensidade. É uma lesão comum em esportes e atividades físicas que envolvem movimentos intensos ou repentinos. Indo agora para a lesão de grau 3, para encerrar essa parte de grau de lesão. Então, você tem uma distensão maior que 50% das fibras musculares, você tem também uma importante perda de função. A dor varia de moderada a muito intensa, que seria o maior grau. Há uma sensação de estouro no momento da lesão. Pode haver uma sensação de dor intensa e imediata no local da lesão. O músculo afetado fica dolorido, apresenta inchaço, hematomas e a dificuldade de mover a área afetada. Bom, a gente vai falar então do quadríceps, né? O músculo que fica na parte da frente da coxa. E nessa lesão de grau 2, haverá uma inflamação localizada, que é uma resposta normal do corpo à lesão. A gente espera, então, que o corpo reaja assim. Essa inflamação ajuda a limitar a extensão da lesão, né? Você sentir uma dorzinha da inflamação, você vai limitar o movimento e aí vai começar um processo de reparo do tecido. Durante o processo de reparo, as células musculares danificadas começam a se regenerar e a reparar. O tecido cicatricial é formado para preencher a área danificada e ajudar a restaurar a força e a função muscular. A formação de tecido cicatricial é uma parte importante do processo de cicatrização, mas também pode levar a uma perda de flexibilidade e elasticidade no tecido muscular. A cicatrização do músculo esquelético tem uma ordem sem alterações importantes conforme a causa. A primeira fase é a destruição das fibras, caracterizada pela ruptura e posterior necrose das miofibrilas pela formação do hematoma. Já na segunda fase há o reparo, fagocitose do tecido necrótico na regeneração das miofibrilas e na produção do tecido cicatricial conectivo. Na terceira fase de remodelação é o período da maturação das miofibrilas regeneradas e a recuperação da capacidade funcional muscular. As miofibrilas são fusiformes e muito compridas. Há o risco de que a necrose se estenda pelo comprimento da fibra, mas a banda de contração atua evitando que isso aconteça. Capacidade de regeneração do músculo esquelético é garantida por um mecanismo que restaura o aparato contrátil lesionado. Um pool de células satélites são armazenadas abaixo da lâmina basal de cada miofibrila. Em resposta à lesão, estas células satélites diferenciam-se em miofibrilas e depois se juntam para formar miotubos multinucleados. Com o tempo, a cicatriz diminui de tamanho, levando as bordas da lesão a uma aderência maior entre si. Imediatamente após a lesão, o intervalo entre a ruptura das fibras musculares é preenchido por hematoma. Ao longo do primeiro dia, as células anti-inflamatórias invadem o hematoma e organizam o coágulo inicialmente. Fibrina e fibronectina se intercalam para formar o tecido de granulação.
Aproximadamente 10 dias após o trauma, a maturação da cicatriz atinge um ponto que não é o local mais frágil da lesão muscular. Apesar da maioria das lesões do músculo esquelético curar sem a formação de tecido cicatricial fibroso incapacitante, a proliferação dos fibroblastos pode ser excessiva, assim tendo um tecido cicatricial denso dentro da lesão muscular. A área de vascularização é vital para a regeneração muscular. A restauração do suprimento vascular é o primeiro sinal de regeneração e pré-requisito para recuperações morfológicas e funcional. Agora, falando um pouco sobre as formas de recuperação, o médico poderá realizar um exame físico e possivelmente solicitar exames adicionais, como a ultrassonografia ou a ressonância magnética, para avaliar a extensão da lesão do atleta. O tratamento para uma distensão muscular de grau 2 geralmente envolve repouso, aplicação de gelo, compressão e elevação da área afetada, além do uso de medicamentos para aliviar a dor e inflamação conforme prescrito pelo médico. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de imobilização, com a utilização de uma tala ou órtese para ajudar no processo de recuperação. A reabilitação é uma parte essencial do processo de recuperação e pode incluir a fisioterapia, exercícios de fortalecimento muscular, alongamento e técnicas de reabilitação específicas para ajudar na cicatrização e no retorno gradual à atividade física normal. Falando um pouco sobre o tratamento, quando ocorre a lesão, a fase aguda é contida com gelo, em seguida de repouso, elevação do membro e uso de anti-inflamatórios, prescritos por um profissional médico e fisioterapeuta. Nesse caso, é obrigatório aguardar a reparação muscular, pois o processo cicatricial resultante deve ser bom e isto ocorre, em média, num período de 4 semanas. Logo após este período, iniciam-se os alongamentos. E estes alongamentos eles acontecem após esse período de 4 semanas, porque se eles acontecem antes, as fibras musculares não conseguem se recompor. Fazendo uma analogia, seria como se arrancasse a casquinha do machucado enquanto ele não está completamente cicatrizado, o que faz com que demore mais para esse machucado sarar. Porém, existem exceções. Quando é necessário que o processo de reabilitação do atleta seja o mais rápido possível para que ele volte à ativa como estava antes, a fisioterapia acelera esta resolução cicatricial com o uso de laser e ultrassom fisioterapêutico, facilitando o trabalho de recuperação. Após essa sequência inicial de cuidados específicos, iniciam-se os exercícios gerais. Os exercícios de recuperação funcional têm como objetivo retornar o indivíduo à sua atividade de costume, assim como era antes da lesão, além de restaurar a estabilidade funcional e os padrões de movimento específicos do atleta, minimizando o risco de nova lesão. No geral, a evolução é feita de modo gradativo. O treino inicialmente deve ser feito com baixa intensidade, respeitando as limitações do atleta e a ocorrência de dor eventual. É possível ter uma recuperação completa. A recuperação total dependerá de vários fatores, como a gravidade da lesão, o tratamento recebido, o tempo de descanso e reabilitação, bem como a idade e condição física geral do atleta. Com o tratamento adequado e o tempo de repouso e reabilitação, a maioria dos atletas com distensões musculares do grau 2 podem esperar uma recuperação completa e retornar às atividades normais. O retorno esportivo será consequência de todo esse processo de reabilitação. Assim, depende mais da evolução individual do que um tempo cronológico específico.